A partir de hoje, eu vou começar a falar acerca de liderança. Um tema tão importante e tão interessante ao mesmo tempo. E mais concretamente, hoje, vou começar por falar acerca de competências de liderança. Competências de liderança. E antes de começar a definir o que é liderança, eu vou-vos dar um exemplo de alguém que foi um grande líder. A história de um líder. Nós vamos ver que um empreendedor de sucesso, um líder de sucesso, não é alguém para quem a vida apenas sorri com facilidades na vida. É alguém que muitas vezes enfrenta grandes problemas, grandes adversidades, mas é o seu interior, a sua atitude que define o seu destino. É a garra, digamos assim, que a pessoa tem dentro de si. Os sonhos, objetivos, alvos definidos que a pessoa tem dentro de si. E por nunca considerar que os obstáculos são maiores do que o seu sonho. Vou falar acerca de a história de vida de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América, o 16º presidente. Aos 7 anos, ele e a sua família foram forçados a sair de casa e ele teve que começar a trabalhar para poder sustentar, trazer alimento para a sua casa. Aos 9 anos, a sua mãe faleceu. Mais tarde, ele pretendia ir para a faculdade, mas ele não tinha educação, ele não tinha conhecimentos suficientes, necessários para poder entrar na faculdade de Direito, que era aquilo que ele queria. Aos 22 anos, ele perdeu o seu emprego como empregado de balcão. Aos 23, ele tentou entrar num cargo político, mas perdeu. Aos 23 ainda, abriu uma loja e fez uma dívida tão grande que andou 17 anos para poder pagar. Aos 27, ele teve um colapso nervoso. Aos 29, tentou novamente um cargo na política, mas perdeu novamente. Aos 31, perdeu novamente. Aos 35, ele já tinha sido derrotado 2 vezes para o Congresso. Conseguiu finalmente entrar no Congresso, mas aos 39, ele perdeu a reeleição. Aos 35, ele superou a morte da sua namorada. Aos 36, teve um colapso nervoso. Aos 41, o seu filho de 4 anos apenas morreu. Aos 42, foi rejeitado como um oficial em perspectiva. Aos 43, perdeu a eleição para o Congresso. Aos 45, concorreu para o Senado e perdeu novamente. Aos 48, perdeu a nomeação para vice-presidente. Aos 49, concorreu para o Senado e perdeu novamente. Mas aos 51, ele foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos da América. Aqui nós encontramos aquilo que é feito um verdadeiro líder. Aqui nós encontramos os problemas, dificuldades, barreiras que vão aparecendo na vida de uma pessoa, mas encontramos também a garra interior, a luta interior, a atitude que um verdadeiro líder ele tem que ter dentro de si. Então, assim sendo, podemos começar por definir o que é liderança. Ou melhor, vou começar por dizer o que não é liderança, porque assim muitas vezes compreendemos melhor depois o que é. Liderança não são os resultados. Não é o resultado, mas é o processo de obter resultados. Liderança não é algo que já está na pessoa. Algo que nasceu com a pessoa, é algo natural, a pessoa já é assim, o outro coitadinho ele não é assim. Não, liderança não é isso. Liderança não é algo que já nasceu. Liderança é diferente. Liderança é a capacidade de transformar um grupo de pessoas num time, numa equipa que gera resultados. Liderança é a capacidade de guiar, de motivar, de influenciar os seus liderados de forma a que todos trabalhem com entusiasmo e todos trabalhem num objetivo em comum. Liderança é uma arte que, através da paciência, da persistência e do rigor, pode transformar qualquer pessoa, pode transformar a si mesmo num líder eficaz. Isto é liderança. Liderança não é aquilo que a pessoa ou tem ou não tem. Claro que a pessoa pode ter menos, pode ter mais, mas é algo que pode ser desenvolvido. Como está a sua liderança? Como estão os seus níveis de liderança? Como está a sua capacidade de guiar outras pessoas, de motivar outras pessoas? A capacidade de influenciar os outros? Liderança é isso mesmo. Liderança não é um posto. Liderança não é um título. Liderança não é um cargo. Mas aquilo que a pessoa faz para. Aquilo que a pessoa consegue gerar com.
aquilo que a pessoa consegue influenciar os outros. Liderança é isso mesmo. Todos nós na vida já vimos pessoas com uma grande facilidade de discurso, uma grande capacidade de influenciar. E isso é ser líder. Uns lideram para bem, outros lideram para mal. Mas isso é ser um líder. Isso é a verdadeira liderança. Aproveito para dizer, um líder é uma coisa, um gestor é outra. Muitas vezes, um gestor, ele tem que ter momentos de líder, de liderança. Evidentemente, tem que lá estar. Mas um líder é diferente. Liderança é a capacidade de guiar os outros, de motivar, de os conduzir a. Enquanto que um gestor, ele está mais virado para as tarefas, ele está mais virado para o fazer acontecer e para fazer bem. As coisas têm que sair bem e as coisas são feitas assim, com este procedimento. Um líder é diferente. Um líder não põe os seus olhos aqui. Um líder aponta para o futuro. Um líder não está tão preocupado em fazer as coisas certinhas, mas em fazer as coisas certas. Em tomar o destino certo. Em influenciar as outras pessoas. Poderíamos dizer que um líder consegue ter muitos gestores, mas dificilmente um gestor consegue ter muitos líderes. Então são duas situações diferentes. E nós temos que perceber, quando estamos a fazer algo, o que é que eu tenho que ser. Neste exato momento, eu tenho que ser um líder, um influenciador, ou eu tenho que ser um gestor? Eu tenho que ser alguém que dá a visão, fornece a visão, ou eu tenho que ser alguém que leva os outros a fazer as coisas certinhas, no prazo certo? Quando nós percebemos esta diferença, nós percebemos o que temos que fazer, como fazer. E isso é muito importante. Entramos agora no meu segundo ponto, que fala acerca de habilidade e competências de liderança. Habilidades e competências de liderança. São coisas diferentes. Habilidades, podemos dizer que é um talento natural. É algo que já pode ter nascido com a pessoa. De uma forma muito fácil, ela tem aquela habilidade e que pode aperfeiçoar, ela pode desenvolver. Há pessoas que nasceram com talento muito... com muita facilidade, aprendem a tocar um instrumento. Há pessoas que nasceram já com uma voz que parece que cantam tão bem, com muita facilidade. Há outros, meus amigos, é a coisa mais difícil de os conseguir meter a fazer é cantar certo ou a tocar bem. Então existem habilidades, são coisas que naturalmente surgem dentro da pessoa. Mas competências é diferente. Competências é diferente. Habilidade é o talento natural. Competências é a capacidade de gerir esse talento. Competências da liderança é a capacidade de transformar as habilidades, os conhecimentos adquiridos e as atitudes em resultados específicos. Quais são as suas habilidades de liderança? Quais são as suas competências de liderança? Habilidades e competências de liderança são técnicas que podem ser desenvolvidas e aplicadas na vida de qualquer pessoa. Então aqui fica uma introdução que fala sobre a importância de tudo aquilo que nós iremos falar ao longo destes próximos programas. Acerca de liderança, competências de liderança. Saiba que todos os talentos que você tem são habilidades naturais que você pode desenvolver ainda mais. Mas as competências de liderança é aquilo que você vai fazer com isso. Há pessoas que não têm muita competência de liderança porque não têm capacidades de influência, não têm capacidade de gerir problemas, não têm capacidade de gerir pessoas, ou pelo menos quando os problemas eles surgem, eles aparecem. Mas à medida que você vai desenvolvendo as capacidades da liderança, você está a desenvolver as competências. E quando você junta essas competências, quando você consegue gerir bem essas suas competências, então você consegue alcançar grandes resultados na sua vida. Terceiro ponto, o líder bem-sucedido tem. O líder bem-sucedido, ele tem. O que será que o líder bem-sucedido, ele tem na sua vida, no seu caráter, na sua maneira de ser? Ele tem, entre várias situações, ele tem duas que eu gostaria de mencionar. Ele tem autoconfiança e ele tem um pensamento positivo.
A autoconfiança é construída por dominar as habilidades e situações. É algo que a pessoa faz e sabe fazer de forma a acrescentar valor na sua vida, no seu trabalho, naquele trabalho que está a desenvolver. E isso é autoconfiança. É algo que a pessoa ela consegue se automotivar. Ela consegue se ficar uma pessoa confiante. Ela consegue ir dominando as habilidades e as situações. E à medida que as situações se vão desenrolando, ela vai tendo autoconfiança.